Muito bem, portal criativoonline.com.br, cidade de Amargosa, Alvin Hércules, já começando muito bem, começando com música. Ele vai falar um pouquinho sobre a história dele, estudante da rede estadual. É Distrito Serrana, quilômetro 100, tem essa mistura, afinal de contas, limita os municípios de Nova Itarana e também de Brejões. Ouvi um pouquinho aqui de Alvin Hércules, que ele vai falar um pouquinho dentro distante sobre a sua trajetória, sobre a sua vida artística e também enquanto estudante. Vamos ouvir um pouquinho do som, bacana? Sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Muito bem, música popular brasileira, bossa nova, ele tocou também pop rock nacional, década de 80, uma década que marca ainda novas gerações, não marcou só aquela geração. Queria já pedir que ele pudesse parar um pouquinho para que a gente pudesse falar sobre a história dele. Como é que surgiu a música na tua vida, você que é um cara tão jovem e tão apurado do ponto de vista da qualidade musical? Creio que isso surgiu desde muito cedo. Eu sempre fui muito assim influenciado, sempre fui muito incentivado pela minha família. Meu pai, Sérgio Souza, é músico também e também desde muito jovem ele já tocava, ele já fazia shows por aí. E ele tinha uma banda chamada Paixão Vaqueira, na qual ele fazia vários shows, rodava a Bahia toda, e eu ia com ele e assistia, apreciar. E em alguns desses shows a gente brincava, a gente dançava, eu subia no palco, muito moleque, eu subia no palco pra dançar, pra gente Paixão Vaqueira, o nome da banda. Paixão Vaqueira, pra gente se divertir. E aí um dos músicos, Neilson, o integrante da banda, ele gostou disso, né? Ele falou, sabe, a gente pode integrar ele na banda de outra maneira, a gente pode botar ele pra cantar algumas músicas, pra interagir mais com o público. Então durante alguns ensaios, principalmente a gente ia ensaiar lá em casa, e aí durante alguns ensaios eu cantava uma música, e aí depois foram duas, foram três, aí a gente foi entrando mais no negócio, e aí fui montando um repertório. Aí eu cantava com meu pai nessa banda, tempos depois a banda acabou se dissolvendo e foi cada um para um lado. Meu pai, ele tem esse estilo da vaquejada, tem esse estilo assim mais vaqueiro. Meu estilo é mais voltado para, como você falou, para bossa nova, para MPB, pro rock, pop rock, música mais antiga, rock clássico. E aí comecei a fazer esse som. No início desse ano, a gente começou a fazer alguns barzinhos, já começou a fazer mais algumas apresentações. Em que aspecto a escola te ajudou, contribuiu para que você pudesse ampliar um pouco desse teu, um pouco não, ampliar muito desse teu talento, porque o talento você já tinha, mas certamente esses eventos que acontecem nas escolas, as possibilidades de se apresentar em outros municípios também, em eventos educacionais, com certeza te deram muito mais visibilidade, né? Com certeza. Eu sempre brinco com o pessoal do meu Uninter, da secretaria, que onde eu vou eu levo meu violão nas costas, não largo um segundo. E assim, essas políticas públicas principalmente me ajudaram bastante. Assim que eu ingressei no ensino médio, a gente acha que o ensino médio é só aquela coisa, né? O pessoal acha que demoniza dessa forma o ensino médio, né? A gente fala, gente, quando você entrar no ensino médio vai ser assim, 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 vai fazer muita coisa, tal, você vai quebrar a cabeça, mas tipo, quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com algo totalmente diferente, um negócio mais dinâmico, um negócio mais assim, amplo. E a gente acha que é só estudar, só você ficar no quadro lá, você fazendo atividade. Decodificar, não é? Reproduzir, Exatamente, disso, exatamente. Vai para além. Sim, nós tivemos essas políticas públicas. A primeira que eu participei, que eu sou muito grato, que é um projeto da minha amiga Tamara Silva, a Mitimun, que foi a primeira simulação da ONU aqui no nosso território, nosso núcleo territorial 09. Sim, eu tive o prazer de participar, fui o melhor delegado do meu comitê durante a Mitimun, e foi assim um projeto que mudou minha vida definitivamente, porque através dele eu pude conhecer pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, né? Eu sempre falo que essas viagens você conhece assim, muita gente que tem o poder de ampliar o seu conhecimento, de ampliar os seus horizontes, seu ponto de vista. Então, a partir desse projeto da Mitimun, eu falei, é isso que eu quero pra mim, eu quero passear, eu quero conhecer gente, eu quero sim, ampliar a minha cultura. E vocês precisam compreender que é necessário se apropriar dessas possibilidades, esses espaços, né? A possibilidade surgiu, ou você se apropria e ocupa, ou outros ocuparão, e certamente se outros ocuparão, a voz de vocês, se não se calar, ela vai ser diminuída, né? Com certeza, o que eu sempre falo, esses espaços são nossos, essas políticas públicas são para nós estudantes, nós devemos, devemos adentrar no que é nosso. Essas políticas públicas foram feitas para nós e por isso nós devemos nos apropriar delas. Então assim, após a Mitimun tivemos o GEB, que foi o
os jogos escolares, tivemos como você falou da música, você ajudou, teve Os projetos inerentes. os projetos geral, né? estruturantes, tivemos estruturantes, Exatamente. sim, o FACE, Festival na Educação Estudantil, na qual eu tive o prazer de compor minha primeira música, com a ajuda do meu pai, com a ajuda de muitos professores que me ajudaram também. A gente participou Música própria? música Você lembra própria. dela? Lembro. Daqui a pouco a gente faz uma Prontinho. E aí tive o prazer de participar do FACE. Depois disso tivemos muitos projetos no qual eu tive o prazer de participar. Tivemos o Encontro de Líderes recentemente em Salvador, o Encontro da Ouvidoria. Então são políticas públicas que vêm para somar. Infelizmente, muitas pessoas assim acham que isso aí não é, sei lá, não querem se envolver, não querem Tomar parte. de certa forma se arriscar. Porém, eu falo com certeza que é algo que só vem para somar, para beneficiar a gente, porque o ganho que a gente tem é muito maior. Como eu falei, a Meet Move foi o meu primeiro projeto e foi o que mudou minha vida para sempre, porque foi o que eu sempre falo que tinha um alvo antes da Meet Moon e o depois da Meet Você Moon. tem quantos anos? 16. 16 anos. de 16 idade. anos. Uma capacidade de entender a sociedade. Vai pensando aí na composição própria para que a gente possa fazer. E teu pai vaqueiro, teu pai com música vaqueira, teu pai com uma música mais sertaneja, uma vertente bem diferente da MPB, não deixa de ser também MPB, afinal de contas a música brasileira no seu contexto geral não deixa de ser a música popular brasileira, né? Mas você vem aí com uma vertente bem diferente, com a MPB, com a bossa nova, um pouquinho do rock and roll, você se aventurou no Guns N' Roses, hoje na tua abertura, né? Foi um pouquinho para música internacional também, trazendo aquele heavy metal. Por que esse gosto por uma música tão diferente daquilo que você ouvia em casa, daquilo que você fazia em casa, que era o gosto que o teu pai, inclusive profissionalmente, vivia naquele momento? Assim, na realidade, esse gosto também foi muito da parte do meu pai. Desde pequeno, eu via em casa mesmo as músicas MPB, eu via O que você música. ouvia? Lembra de algum cantor, de alguma? Quando eu era menorzinho, a gente ouvia. Ouvia É, Gil, ouvia Caetano, ouvia 14 Bis, ouvia Beto a Guedes, gente ouvia muito Legião Urbana, assim, Raul Seixas, a gente ouvia Roupa Nova, esses artistas. Então, desde pequeno, meu pai ouvia e eu acabei gostando por conta própria. A gente sabe que assim num período assim mais de ensino fundamental a gente tem assim muita influência dos amigos, tal, então assim o que o pessoal ouvia eu ia na vibe. Porém, quando foi um belo dia, eu lembro que eu estava dormindo e aí eu ouvi tocando na sala uma música meio assim, Here I am, will you send me an angel? Porém, eu não tinha uma noção do inglês e eu não sabia o que era essa música. Porém, gostei muito da música, da melodia. E eu falei, não, eu tenho que ouvir isso, eu tenho que saber que música é essa. E aí eu levantei, fui procurar saber, não achei. Depois de horas procurando, eu encontrei essa música, era Send Me an Angel, do Scorpions. E aí eu falei, eu tenho que ouvir essa música, eu procurei, e aí depois foram ouvindo outros, foram ouvindo Living on a Prayer, do Bon Jovi. Hey, baby, Bon Jovi, oh, U2, Living on a Prayer. Sim, depois veio o Guns, que é minha banda favorita, o Guns, Beatles, Queen. E depois disso foi assim o ponto de partida da minha vida, porque assim foi o que eu realmente gostava, o que eu realmente queria fazer. E eu agradeço meu pai, porque meu pai, além dele ter me dado assim essa oportunidade, ele me incentivou bastante desde o começo. Meu pai chegou pra mim, ele falou, a gente tinha a banda, né? E aí ele queria retomar com a dele. Aí ele falou, é isso que você quer fazer? É o rock que você quer seguir? Eu falei, eu quero. Ele falou, eu te dou todo apoio. Então eu sou muito grato ao meu pai por todo o incentivo que ele me deu desde o início. Que bacana essa fala do Alvin, porque a gente precisa sempre, né? Todos precisam do apoio da família, ele é fundamental, né? Não existe família estruturada ou desestruturada. Existem famílias que talvez não compreendam a importância que tem de apoiar, porque quando se fala em estruturada ou desestruturada, tem sempre se levado em consideração as questões financeiras que vão para além disso, né? A gente está falando de questões psicológicas, de compreender que é necessário apoiar os seus pupilos, né? Aqueles que estão sob sua responsabilidade. Vamos ver se você consegue botar uma notinha aí daquela música que você compôs para participar de um dos projetos estruturantes da Secretaria de Educação do Estado. Vamos lá. Eu ainda lembro quando nossos olhos estavam conectados, quando minha mente apenas descansava ao ar, quando nossos sonhos estavam entrelaçados. Difícil seria não se apaixonar por ti todos os dias. O seu sotaque, o som da tua voz,
a perfeição que existe em nós como poesias. Você me ajuda a cantar minha canção e toda vez que sai eleva meu coração. Mas estarei aqui te esperando. Eu não quero dormir, pois sei que todas as vezes sonharei com você. Mas o pior é acordar e não poder te ver. Não te ter comigo aqui é doloroso, pois cada segundo ao seu lado é precioso. Seu olhar ainda é o mesmo, mas o brilho é desigual. Nossa história se resume numa odisseia astral. Todas as canções que não saíram do papel. Se você está aqui que ficou vigiando o céu. Que bacana, baladinha bacana aí, romântica, não é? Rememorando aí os anos 80. Calma, as 7 maravilhas do mundo em torno da sua alma. Eu estou tão feliz por ter te encontrado. Sei que estava escrito porque Deus nos joga dados. Transformou o meu viver, me deu um mundo melhor. A vida é muito curta pra te amar em uma só. Perdidos nesse azul, mas sabemos que no fim seria estranho se não fosse igual a mim. Como é que surgiu a ideia de compor uma música romântica, uma baladinha, uma balada dos anos 80, né? Rememorando um pouquinho daquelas bandas românticas dos anos 80. Como é que surgiu essa ideia? Assim, muita gente me pergunta e de falar, cara, tu tava apaixonado na época, tava sofrendo. Que paixão foi essa? Tava sofrendo, não sei o que, pior que não, assim. Eu sou um cara que tem um defeito que é a procrastinação. Eu sou uma pessoa que deixa muito pra última hora e depois tenta fazer expresso, mas faz bem feito. E assim, o colégio estava contando que eu participasse do Estudantes e tinha que compor essa música. Eu tinha feito melodia. A melodia eu sempre me desenrolei muito na melodia e não mais pelas minhas referências no rock, né? Então. Só não tinha letra. Sim, a letra. Meu pai, desde cedo, meu pai falava: já compôs a música, tu quer fazer uma música? Aí, meu professor Esdras, na época que Esdras ele era vice-diretor do meu colégio, ele falava, antes de entrar no ensino médio, ele já falava, cara, não sei o que, velho, que tu vai ser nossa salvação ano que vem, não sei o que, velho, que nós vai fazer essa letra aí. E aí, Rasta sempre me deu muito apoio. Meu pai falou, se vocês quiserem, a gente ajuda na letra, a gente faz um negócio bem feito, bem trabalhado. E quando eu fui participar, já estava com a melodia quase pronta e faltava a letra. A letra não sou muito bom assim. Sempre que eu pensava em alguma coisa aleatória, tipo, que vinha na mente, eu pegava um papelzinho e anotava assim. E aí depois falava, quando chegar na hora aqui eu vou excluir algumas coisas, vou colocar o que tá bom, tirar o que tá ruim. E assim, eu não sabia, quer dizer, me informaram outra data da entrega. Porém, quando foi no dia de entregar, meu professor que me avisou. Era uma data antecipada e eu não sabia. Eu tinha feito a melodia, porém não a letra. Então eu tive que fazer a letra em 3 horas. Em 3 horas. Então assim, o que veio pela frente, assim, eu escrevo. Minha única composição, pretendo fazer mais. Até porque temos mais 2 anos de ensino médio pela frente, no meu caso. Mais 2 projetos. Primeiro ano teu, né? Sim, primeiro ano. Tenho mais 2 edições do FACE para participar, né? Então assim, eu pretendo compor mais, né? Porque até é uma coisa que eu gostei, uma experiência divertida. E assim, eu tinha essas referências, como eu falei. Eu escrevi as coisinhas assim e eu não tinha a letra em mente. Então eu fui escrevendo. E o sono batendo, eu morrendo de sono, mas tinha que terminar. Morrendo de sono, tinha que terminar a música. Então assim, no finalzinho, eu fui juntando o que tava bom, tirando assim, tentando adequar a melodia. Na melodia eu tive muitas referências, percebe, né? Tive a parte da bossa, por exemplo, aqui, os acordes que são muito utilizados. A parte do rock, na qual essa parte aqui eu me inspirei muito em Eric Clapton, na música Wonderful Tonight aqui. This lady need me, she wonder my clothes to wear. Depois virou uma versão nacional, né? Sim, com o Leonardo na oportunidade. sim, na qual A Noite Vem Vindo. Sim, eu sempre vi com meu pai também essa música. Então, assim, eu fui juntando que dá algumas referências, fui absorvendo, depois fiz um solinho, né? Quando eu fui me apresentar, principalmente eu fiz com a guitarra, né? Porque tinha muito solo, tinha muita coisa. E Tem aí... diferença entre tocar com guitarra e com violão? Tem. Pra você, claro, não estou falando de sonoridade. Claro que a sonoridade, uma é eletrônica, outra não, outra é acústico. Por mais que você utilize um equipamento sonoro no violão, mas ele é um instrumento acústico. Mas para tocar tem diferença, para as notas tem diferença? Não, ou não? Não, na questão das notas do solo, são a mesma estrutura, mesma coisa. As bases são as mesmas. Sim, são as mesmas. Porém, assim,
eu acho que quando eu tentei me profissionalizar na música, a guitarra foi minha porta de entrada. Porque na época eu lembro que eu tinha feito uma cirurgia e aí na perna. E no retorno de um show, a guitarra da banda ficou lá em casa. E aí eu falei, eu quero aprender isso aqui. Aí eu comecei a tocar guitarra e aí eu viciei. Foi Não tipo. tinha pego violão, a primeira experiência não foi violão, foi guitarra. Foi o violão. O violão eu tocava desde 6 anos. Sim. Porém, a guitarra foi assim, ainda mais como eu tava entrando nessa vibe do rock e tudo mais. E aí eu peguei a guitarra, comecei a fazer alguns solos, comecei a tocar Guns, comecei a tocar Brasileirinho, comecei a tocar Legião Urbana. E aí a guitarra, ela assim, mudou muito desse meu estilo musical. Depois fui voltando pro violão e tal. Então assim, grande parte dessas minhas referências, por exemplo, são do rock. Então, esqueci o que eu ia falar agora. Pronto, então é isso, amigo. Então esse aqui, batendo papo conosco, falando um pouquinho de música, falando um pouquinho de onde ele veio, falando um pouquinho da escola pública, oriundo de escola pública. É quilômetro 100, você está em Serrana ou você está em Serrana, pronto. Município de Brejões e não município de Nova Itarana. Porque o que limita ali é a BR-116. À tua disposição, Alvin, para acrescentar o que porventura não tenhamos pontuado até o presente momento e te agradecer pelo bate-papo e dizer que já no Portal Criativo Online e também no nosso Instagram já tem diversas músicas tuas tocadas hoje pela manhã. Eu que agradeço primeiramente pela oportunidade de estar aqui nesse local, segundo pela entrevista maravilhosa, esse bate-papo descontraído, maravilhoso, eu veio participar. Queria mandar um abraço para todos vocês, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, boas festividades. E assim, para quem quiser contatar, meu telefone é 75998424790, meu Instagram @HerculesAlvin. E só isso, queria mandar um beijo para todos vocês.